Jesus prepara um azarro. Jesus prepara um azarro. Olha só que forte isso daí. Jesus prepara um azarro, um chicote. Agora, por que e para que ele preparou um azarro? Ou seja, um chicote. João narra esse fato de uma forma, mas muito clara. E ele conta que naquele período da Páscoa, onde as pessoas subiriam para adorar a Deus no templo, nesta ocasião também Jesus iria. E quando chega lá, ele se depara com homens que se aproveitavam da ocasião para negociar sobre a fé das pessoas. E ali estavam os cambistas, os comerciantes, dos quais Jesus, quando se depara, prepara um azarro, um chicote, e agora começa a feri-los por meio deste utensílio que ele estava se utilizando. No entanto, também, ele revirava ou revirou as mesas, soltando os sacrifícios. E ele introduz uma fala muito interessante, a qual precisamos observar nas nossas vidas pessoais, coletivas e religiosas. E ele diz a seguinte frase: a casa do meu pai é casa, ou será chamada casa de oração. Historicamente falando, aqueles homens que estavam ali, eles estavam se aproveitando daquele momento de fé, daquele momento de entrega, daquele momento que para eles eram oportunos. E se utilizando-se da necessidade do povo, naquele momento, de pessoas que vinham de terras longínquas e que muitos não tinham condições de trazer os seus sacrifícios em ocasião da longevidade que separava as suas cidades até o templo, aqueles homens negociavam soberbamente valores extraordinariamente fora do normal, porque eles entendiam que eles tinham a necessidade de sacrificar ou de comprar um animal. Com isso, eles aproveitavam-se para vender de uma forma que acabava como se fosse uma extorsão religiosa. E Jesus, observando que todos que estavam ali estavam se aproveitando da fé de cada um, estava se aproveitando do momento que estava acontecendo ali. Então Jesus, ele prepara um chicote e, de uma forma enérgica, ele começa a surrar, a expulsar. E na medida que ele ia expulsando, ele ia dizendo: não sabeis que a casa do meu pai é casa de oração? Precisamos analisar este texto de uma forma geral no nosso conceito cristão dos dias atuais. Porque esse texto, ele não saiu do seu contexto, ele ainda é um texto atual, ainda é um texto presente.
precisamos entender que as coisas de Deus, elas são separadas, elas são sagradas. E nós precisamos fazê-las de bom grado, de uma magnitude para que venha assim ser aceita por Deus. Jesus observando ali, meus irmãos, a falta de caráter, a falta de compromisso ético, moral. Jesus observando o que fizeram daquele momento, da sua casa, daquele momento específico que era para devoção, adoração a Deus. As pessoas estavam usufruindo para si recursos por meio das negociatas, do comércio. Os cambistas que estavam ali, eles estavam usurpando daquele momento sagrado para enriquecer, para proveito próprio. O que precisamos perguntar é, nos nossos dias de hoje, será que nós também não estamos vivendo este mesmo período? Porém, muitas das vezes, de forma diferente, mas com o mesmo teor, com o mesmo significado? Será se nós não estamos nos tornando os cambistas da fé, os negociadores da fé, os homens que vendem e se vendem por meio de negociata para usurpar lucros por meio da fé alheia? E ele via a necessidade daqueles homens, muitos que não tinham condições financeiras, serem obrigados a darem tudo para adquirir um sacrifício, uma pomba, uma rolinha, para ali sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, aqueles homens usurpava para si, com uma consciência que não os acusava, e de repente Jesus olha aquilo ali e diz: a casa do meu pai não é comércio, a casa do meu pai não é lugar de negociata, não é lugar de compromissos fúteis. E ali Jesus, ele começa agora a revirar as mesas, surratear aqueles caras com o alzarro e falando as seguintes palavras de ordem: saiam daqui, a casa do meu pai não é lugar de comércio, não é lugar de negociata, não é lugar de enriquecimento ilícito em prol da fé fingida. Não é lugar de usurpar aquele que está cansado, abatido, triste psicologicamente e que precisa de uma palavra. Homens que negociam a cura, homens que negociam a revelação de Deus, homens que aceitam suborno, homens que envolvem-se nas políticas para obter benefícios e estão prostituindo a noiva. Os prostitutos da fé que estão prostituindo a noiva, trocando-la por negociatas, vendo a necessidade do pobre, do órfão, da viúva, do oprimido que precisa de uma palavra, e que em muitas das vezes diz: assim diz o Senhor, quando ele não diz. Assim fará o Senhor, quando ele não fará, para obter meios que lhe conduza a um fator financeiro. Isto é usurpar,
isto é estrupar a noiva, isto é escandalizar a noiva, trazer até um patamar mais baixo e inferior da esfera negativa que você possa imaginar. Precisamos, todos nós, refazer, reanalisar de pronto atendimento de que forma estamos tratando a mensagem de Deus, a noiva de Deus, o templo de Deus, do qual nós não podemos prostituí-lo em prol de benefícios próprios. Então, quando o Senhor Jesus vê aquela algazarra, aqueles cambistas, aqueles negociantes, várias mesas, pombos, os homens negociando, os homens tratando de negócios ali em frente do templo, em ocasião daquela festividade, daquele momento tão específico, tão santo, tão sagrado. Jesus começa a entender que eles estão misturando o santo com o profano, o sagrado com o que não é sagrado. E Jesus começa agora a surrá-lo.